Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer e te exaltar, ó Pai, pela vida do teu filho, que é preciosa para nós, ó Pai. Pedir ao Senhor que o use como tem usado. Fala aos nossos corações, transmita a tua palavra, ó Pai. Queremos ser impactados pelo Senhor através da vida do teu filho. Entregamos nesta manhã, entregamos a família, o seu ministério e sua vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar vendo, na semana passada, nós vimos sobre a responsabilidade social do cristão. Agora, nós vamos estar vendo hoje a responsabilidade civil do cristão. Então nós vamos nesta manhã estar vendo um pouco sobre responsabilidade civil. O que é responsabilidade civil? Alguém pode me dizer o que é responsabilidade civil? Como assim? Isso é palavra de um advogado. Então, quando o advogado fala, nós temos que entender, né? Pastor Edson está corretamente. Por exemplo, quantos vieram para cá hoje e no seu caminho, você apressado, você viu aquele negócio vermelho na sua frente, vermelho em cima, amarelo no meio, verde embaixo, mas no seu caso estava na parte de cima, vermelho. Quantos aqui passaram nesse negócio vermelho? Levanta a mão. Só para nós entendermos mais ou menos o que é isto. Teve um tempo, eu estava ministrei uma aula e falava sobre algumas coisas de civil que nós não devemos negligenciar. Eu não sei que no momento lá eu falei bastante sobre não furar sinal de trânsito, essas coisas assim, tal, que isso está lá por lei, né, que é uma lei. Quando nós estamos furando um sinal de trânsito, nós não estamos simplesmente furando um sinal de trânsito, nós estamos desobedecendo uma lei civil, uma lei que diz que no vermelho não deve fazer isso, que nós não devemos fazer isso. Eu falei muita coisa. Nós vamos estar ensinando nossos filhos, nós vamos estar fazendo, eles vão estar vendo o que nós estamos fazendo, nós vamos estar trazendo ensinamentos ruins para eles. E passou uma semana depois, eu fui dar aula na escola dominical e eu estava atrasado. E eu vinha aqui na 136, e daquele um sinal ali na 136 para virar para a igreja, eu avancei o sinal. E cheguei aqui na porta da igreja, o irmão chegou nas minhas costas, bem perto de mim, bateu no meu ombro, falou assim: pastor, eu vi. Falei, mas não é possível, rapaz. Não tem lógica, né? Ou seja, o que a gente fala, nós temos que ter uma preocupação muito grande com aquilo que a gente fala. Porque às vezes as pessoas estão tão preocupadas ou ligadas mais naquilo que a gente está fazendo do que aquilo que a gente às vezes está falando. As pessoas não estão querendo saber se você está falando para todo mundo que você é crente, se você está tentando passar uma imagem de bonzinho, de crente assim. Não, nada disso. As pessoas estão nos olhando e identificando em nós se aquilo que nós estamos falando é uma verdade. Se aquilo que nós estamos falando, elas também vão estar querendo viver aquilo na vida delas. E isso vale mesmo principalmente para os nossos filhos, para as pessoas que estão
debaixo das nossas mãos ou sob a nossa autoridade. Então, por isso que nesta manhã nós vamos estar vendo algumas coisas importantes, preciosas, que podem nos fazer com que a gente possa crescer em algumas áreas da nossa vida e que a gente possa trazer isso como ensinamento aqui nesta manhã para vocês. Primeira coisa, os objetivos, aí na sua revista tem esses objetivos da lição. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? 1, 2, 3, vamos. Entender que enquanto estivermos no mundo, teremos obrigações cívicas a obedecer. Segundo objetivo da lição, saber que todos estão sujeitos às instituições, o quê? Governamentais. Mesmo que a gente possa ter raiva, mesmo que a gente não concorde, mesmo que você ache que não há necessidade, mesmo que você entenda que você fazendo aquilo lá, você vai estar sendo o único, o bobo, o que está servindo de espelho, nada disso. Nós que somos cristãos, nós temos que ser diferentes em todas as coisas. Não é porque as pessoas, preste atenção, não é porque as pessoas não estão fazendo, de maneira alguma. Nós temos que primeiro prestar contas para com quem? Para com Deus, que tudo vê, tudo sabe, tudo entende e sabe a intenção do nosso coração. Então, a segunda coisa é esta. Terceira, reconhecer que o governo de Deus está acima dos governos humanos. Nós vamos estar vendo isso aqui também. Vamos lá. Responsabilidades civis do cristão. Diz assim, verso 1. Toda alma esteja sujeita a quem? Às potestades superiores. Em algumas traduções dizem também o quê? Autoridade. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Porque, olha só, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por quem? Por Deus. Potestade é uma palavra que ela vem de uma palavra do latim, que significa quase a mesma coisa, potestate. Só que ela tem, quando a gente entende, está aqui como potestade, na sua Bíblia está como autoridade. Também é uma palavra do grega, que significa exousia. Eu vejo eu achava o pastor foi candidato a prefeito lá de Salvador, à época que ele, pastor Edson sabe, Átila Brandão. Eu era novo convertido, mas eu achava tão lindo ele falar em línguas e começar nas orações dele, ele começava a dizer assim, todo o poder, toda a potestade, toda a exousia. Eu achava aquele negócio assim, soava tão bonito aos ouvidos, só que eu não sabia o que significava aquilo. Ou seja, exousia significa o quê? Autoridade. Tudo que é delegado. Então a Bíblia está dizendo aqui que toda alma ou toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há, diga comigo, não há autoridade que não venha de Deus. E diz assim que as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Eu não vou parar muito aqui não. No outro verso diz assim, por isso, quem resiste à autoridade ou potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo, o quê? Condenação. Ele está dizendo ali que quem resiste, o que é resistir? O que é resistir? Lutar contra. Pastor Roberto, vem também de uma outra, essa palavra aqui, vem de uma outra palavra grega também, que significa ir em batalha contra, ou seja, sair em batalha contra. Então, quem resiste a uma autoridade, não importa qual seja esta autoridade,
Você está se armando para sair em batalha contra, não aquela pessoa, mas contra o próprio Deus. E às vezes nós não entendemos isso, porque às vezes nós não, são poucas coisas, às vezes, as que falam nas igrejas, às vezes poucos os estudos bíblicos que nos mostram essas coisas, sobre falar sobre autoridade, sobre obediência. E as pessoas, não, o que é isso? Eu não sou capacho de ninguém, eu não sou escravo de pessoa alguma, eu não sou escravo de patrão, eu não sou capacho de autoridade, eu sou uma pessoa que penso, que raciocino, eu tenho um intelecto muito acima destas coisas, como eu vou me colocar, me sujeitar desta maneira? Ou seja, você não está se sujeitando a homens. Às vezes nós pedimos tantas coisas para Deus, e coisas tão simples. Imagina você no emprego, um emprego novo, mas você está lá no seu emprego velho, antigo emprego, e a primeira coisa que você faz é estar, ao invés de estar sob aquela autoridade, você está totalmente em desobediência àquela autoridade. E você está falando assim com Deus: Deus, me dá um emprego melhor. Senhor, eu sonho tanto com alguma coisa diferente, me tira desse lugar aqui e me coloca no lugar melhor. Será que Deus vai fazer isso por você? A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, vai ser o quê? Vai ser colocado sob muito. Mas aquele que não é fiel nas pequenas coisas, ele não pode ser colocado em níveis maiores. Porque se eu não me sujeito a uma autoridade pequena, como que eu vou me sujeitar a uma autoridade às vezes maior? De maneira alguma. Eu não tenho consciência. Se você não se sujeita, preste atenção numa coisa. Eu tenho no meu coração algo que ficou encucado sobre isso. Eu estava lendo na revista Veja, depois se você puder ler sobre uma reportagem que saiu, um rapaz que ele escreve toda semana, também subiu o nome. Ele falando que, será que compensa ensinar os nossos filhos a obedecer hoje, no mundo que nós estamos? Será que compensa nós ensinarmos a nossa geração a obedecer? Aí no final da reportagem ele cita lá uma folha inteira, lá, e no final da reportagem ele diz: mas eu tenho esperança que daqui a 100 anos o Brasil será um país diferente. E como um país diferente, pela história, todos os países que foram corruptos, foram ruins, foram malignos, durante praticamente 100 anos depois tornaram-se nações poderosas, com uma ética totalmente diferenciada. Eu creio ainda assim, então vou ensinar os meus filhos, que vão ensinar os filhos deles, que vão ensinar os netos deles, porque daqui a 100 anos, essa geração nova então vai estar recebendo o presente, aquilo que foi plantado hoje. Um ímpio que fala que é ateu, não entende disso, não entende de nada, mas ele sabe que a lei da semeadura funciona em todos os lugares da nossa vida. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, não é porque tem medo. Eu vou furar sinal porque quanto que é a multa? 85. Se eu dobrar aqui é 160 e não sei quanto. Eu vou deixar de furar sinal então, porque senão meu bolso vai dessa maneira. Meu pai era um homem de um coração tremendo, um homem que tinha um coração amoroso, muito amoroso. E um dia ele saiu daqui e foi para Jussara, onde meu avô morava. E no meio do caminho ele andou discutindo com a minha mãe. E discutiram, e no meio desse caminho aqui tem muito para chegar, passa por Trindade, passa não sei o quê, tem muitos sinais. E ele passou num desse sinal que era de 40, e ele passou a 80, e minha mãe falou com ele, e ele ficou bravo com ela, e nessa braveza dele falou: você quer saber de uma coisa? Eu passo o tanto que eu quiser, porque o dinheiro é meu, você não tem nada com isso. Assim, tranquilamente, né? Com muito carinho, e foi passando daqui para lá, ele para implicar a minha mãe, ele eu acho que nem viu os sinais.
Aí 15 dias depois começou a chegar na casa dele. Não, mas isso aqui não fui eu que fiz. Isso aqui não fui eu que fiz. E as multas iam só dobrando de valor, 68, não sei o que, tanto, até chegar em 500 e tanto. E ele pagou mais de R$1.000 de multa, mas ele ficou irado. Falei, pai, mas para que o senhor fez isso? Não, porque sua mãe me fez isso, isso, isso. Olha aqui o resultado da conta do senhor, se eu desobedecer. Às vezes não compensa. Mas a Bíblia fala que não é só pelo dinheiro, é também pela consciência. Que consciência? De que consciência nós estamos falando? De nós fazermos as coisas pelo certo e pelo errado, e pela consciência que Deus coloca. Se o Espírito Santo de Deus habita no meu coração, eu tenho que ser um novo homem, uma nova mulher, em todos os meus atos. Eu tenho que ser diferente em tudo que eu fizer. Eu tenho que mostrar para as pessoas que eu sou diferente. Quando nós não convertemos, a Cida, o ex-esposo, a Cida é viúva, mas o ex-marido dela era meu primo primeiro. Eu sou mais velho que ele, uns 5 anos, eu acho 4 anos, se não me engano. Mas nós saíamos às vezes aqui, algumas vezes, saíamos ali naquela praça cívica, preste atenção, o que é desobediência às coisas? Além de furar os sinais, tudo, parava num posto onde tinha, ali na praça cívica tem alguns de ônibus, ponto de ônibus, não é isso? Chegava para a pessoa, chamava a pessoa assim, a pessoa está lá no ponto de ônibus, quietinho, lá no ponto de ônibus, quieto. Por favor, me dá uma informação. A pessoa vinha, maior coisa para dar uma informação. O que às vezes fazia? Pegava o extintor de incêndio, daí para frente vocês imaginam. Porque não conhecia a Deus. Não conhecia a Deus. Mas a pessoa que conhece a Deus, ela tem que ser diferente, tem que agir diferente. A partir do momento que eu tive conhecimento do que é Deus e o que Deus faz na nossa vida, eu comecei a mudar, comecei a ver as coisas que fazia no passado. Por isso que a vida fala que agora tudo que nós fazemos tem que ser novo, diferente. Então, se você às vezes tem dificuldade em obedecer, porque tem muita gente que tem dificuldade de obedecer. Se o guarda chega ali na frente, o guarda da igreja, quem que é o guarda? Ninguém. Que é isso? É o menor. Pastor, mas é o menor. Olha, eu sou obreiro, eu sou empresário, eu sou não sei o quê, eu sou dono, sou juiz, sou advogado, mas não sei o quê. Mas eu chego ali na porta, tem um guarda que diz que não é para mim estacionar aqui. Olha, aqui não é para estacionar. E você diz, quem é você para estar falando comigo? Quem é você? Eu estou dizendo isso aqui, porque não são coisas aleatórias, são coisas que estão acontecendo todos os dias aqui na porta da igreja. Se você, quando faz isso, você não está desobedecendo, primeiro, ao guarda. Você está desobedecendo à autoridade que colocou o guarda naquele lugar lá. E quando você faz isto, a pessoa que está lá, o guarda, ele está revestido de autoridade. A autoridade dada pela direção da igreja, que recebeu autoridade delegada e dada por quem? Por Deus. Então eu desobedeço um guarda para não parar, e eu me imponho através de, de qualquer coisa, ali de palavras, menosprezo. Você está tendo um problemão com Deus. Você está criando um problemão com Deus. Um problemaço. Eu não teria este tipo de coragem. Eu não conseguiria ter esse tipo de coragem. Porque você não está brigando com Ele, você está brigando com o próprio Deus. Amém, amados? Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus.
atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Entender sobre autoridade. Nestas palavras aqui de Jesus, ele estava dizendo o seguinte: todo o poder, ou seja, toda a autoridade, também, que era nesse caso aqui, a palavra também é a mesma. Todo o poder e toda a autoridade, nem todo o poder é autoridade, mas aqui nesse local aqui é a mesma coisa. Todo o poder me é dado nos céus e aonde? Na terra. Jesus estava dando uma explicação aos discípulos. Os discípulos iam ficar sem Jesus. Jesus ia subir aos céus e os discípulos parece que iam ficar desamparados. Mas Jesus disse assim: olha, todo o poder me é dado aonde? Nos céus e na terra. Ele diz: olha, ide por todas as nações, fazei discípulos, pregai as pessoas, batizai estas pessoas. E disse, ensinando-as todas as coisas. E ele disse estas coisas, mas falou uma coisa importante. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: olha, toda a autoridade está sobre mim, mas não se preocupem, a autoridade que está sobre mim vai ser compartilhada com cada um de vocês, porque cada vez que vocês estiverem juntos, eu vou estar com você. Eu vou estar com você na dificuldade, eu vou estar com você na luta, eu vou estar com você na provação, eu vou estar com você na alegria. Eu coloquei um exemplo aqui desta autoridade em ação. Quando Saulo dizendo aqui, Jesus dizendo, Saulo caminhando em direção a Damasco, preste atenção para vocês entenderem. Saulo tinha recebido cartas, era um homem que estava sob autoridade, ele não saiu de qualquer maneira. A Bíblia, se você for ler lá em Atos 9, você vai ver que Saulo sai de Jerusalém, mas antes de sair perseguindo, matando e fazendo coisa ruim, ele pegou autorização. Era um homem que sabia estar sob autoridade. E agora, quando ele está indo, caminhando, lá para o deserto, lá para Damasco, mais ou menos 300 quilômetros de Jerusalém, para pegar os cristãos, quem estava orando, quem estava falando no nome de Jesus, a Bíblia diz que aparece então um clarão, Saulo cai por terra, e quando ele cai por terra, uma voz pergunta desta maneira, Saulo não está vendo, mas uma voz pergunta para Saulo dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Saulo pergunta assim: quem és tu, Senhor? Primeira coisa que Saulo entende de autoridade. Saulo cai, está abaixo, está no chão, mas Saulo pergunta quem é a autoridade, quem és tu, Senhor? Ou seja, ele já se coloca numa posição inferior a esta pessoa que está falando com ele. E Jesus diz assim: eu sou Jesus a quem tu persegue. O que a gente entende aqui? O que nós entendemos aqui? Sob autoridade. O que nós podemos tirar de conclusão aqui nesse local? Saulo estava perseguindo Jesus? Saulo estava perseguindo Jesus assim? Não, ele não estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo quem? Os crentes. Ele estava perseguindo quem? Queria matar, eram os crentes, os fanáticos, os que falavam, que diziam para eles não falar, eles falavam. E ele ficou irado. Então ele queria o quê? Exercer a autoridade. Ele queria executar aquela autoridade. Pediu cartas para sair e acabar com aquela bagunça. Ele recebe estas cartas, mas quando ele recebe estas cartas aqui, ele entende que uma autoridade maior estava falando com ele. Senhor, quem és tu? Jesus diz: eu sou aquele a quem você persegue. Mas Paulo não estava perseguindo a Jesus, mas ele estava perseguindo os discípulos, os amigos, os filhos de Deus. E quando alguém persegue dessas pessoas, um filho, um amigo de Deus,
está perseguindo o próprio Deus. Então o que nós entendemos aqui nesse momento? Que nós não devemos de maneira alguma desprezar. A Bíblia fala para a gente não menosprezar o tempo das coisas pequenas. Não menospreze coisa alguma. Olhe com outros olhos. Vê se você consegue olhar com outros olhos. Outra coisa que tem aqui que eu coloquei: não obedecemos a homens, mas à autoridade de Deus que está nesse homem. Então nós temos que entender o quê? Se toda autoridade está sobre um homem, toda autoridade vem de Deus, então nós não desobedecemos a homens, mas desobedecemos a Deus. Eu coloquei aqui algumas frases. O Evangelho convoca o povo a crer, mas principalmente ao quê? A obedecer. Crer é bom demais. É maravilhoso nós crermos. É maravilhoso nós sairmos daqui depois de um culto ou um ensino como esse, e nós, às vezes fazemos até o contrário. Você chega num culto aqui à noite, numa quarta-feira à noite, e você, às vezes há aquele movimento, aquele negócio aqui, você sai alegre, pulou, sapateou aqui, chega lá de fora, pergunta para você: o culto foi bom? Meu Deus, fazia tempo que eu não participava de um culto como esse. Gente, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. O que foi que pregou? Não sabe. O que adiantou essa pregação maravilhosa na sua vida? Além de você fazer coisas agradáveis aqui, se alegrar às vezes, não adiantou nada. Porque às vezes você creu enquanto estava aqui, mas aquilo não desceu para o seu coração e não serviu de nada na sua vida. O Evangelho então é melhor, é crer, é bom? Tem que crer. Precisamos crer. Mas melhor do que crer ainda é fazer o quê? É obedecer aquilo que foi falado. Mas como que eu vou obedecer a homens? Chega lá, é o pastor Carlos, pastor fulano, pastor ciclano que está falando. Eu não. Eu tenho comunhão com Deus. Aí é com você. Cada pessoa, preste atenção numa coisa, não tem ninguém espiritualmente 100%. Mas aqui, se nós temos 500, 600 pessoas aqui dentro, no momento, Deus, Ele tem prazer e Ele honra a sua palavra. Antes de honrar pessoas, Deus honra a sua palavra. Antes de ter compromisso com pessoas, Deus tem compromissos com a sua palavra. A partir do momento que alguém está aqui, ele está revestido de autoridade. Se eu digo assim, coisas simples para nós entendermos isso. Às vezes no meu dia a dia, às vezes a gente não faz. Mas eu estou aqui revestido de autoridade de Deus. Eu olho para alguém e digo assim: vem cá que Deus quer te curar. Mas pastor nunca curou ninguém, nunca vi curar ninguém, vou não. Vou nada. Eu nunca vi milagre nenhum através da vida do pastor. O que eu vou fazer lá? Mais uma vez? Não vou nada. Ele vai orar por outro, vai chamar outro. O que nós estamos fazendo? Nós estamos desacreditando a palavra que sai da boca de um profeta. Quando nós estamos aqui, nesse lugar aqui, nós estamos sendo usados por Deus. Eu não recebo todas as coisas. Nem tudo é para você, mas pode ter certeza de uma coisa: Deus trouxe pessoas aqui hoje, e Deus está trazendo pessoas quarta, domingo aqui, porque Ele tem algo para falar. E vai usar quem? Vai usar quem estiver aqui. Qualquer pessoa que estiver aqui, Deus vai usar.
e pessoas vão ser curadas, vão ser libertas, vão ser livres, vão ser saradas, vão ser transformadas. Ah, é a pessoa que falou? Não, não é a pessoa, é a palavra que saiu de autoridade da boca desta pessoa, para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Quantos podem dizer amém? A obediência é a chave de todas as portas. George MacDonald. A obediência é a chave de todas as portas. Outra, essa aqui eu achei tão interessante, essa palavra. Perde o mérito de obedecer quem indaga o motivo da ordem. Quem está dizendo isso aqui é Pietro Metastasio. Perde o mérito de obedecer quem indaga o motivo. Ou como isso é? Como que isso é tremendo? Às vezes nós perdemos esse mérito aqui, muitas vezes, porque nós questionamos, em primeiro lugar, o mérito desse ir. Alguém te pede, eu gosto de falar coisas simples, para a gente poder imaginar coisas maiores, para você poder imaginar outras coisas também. Alguém te pede, por favor, fica hoje, você vai ficar na porta para receber os convidados. E você diz, vou ficar na porta, por quê? Por que eu vou ter que ficar na porta? Por que o fulano nunca ficou lá na porta? Não fica? Eu nunca vi o fulano lá. Por que eu vou ter que ficar lá hoje? Mas você sai e obedece. Aí você pega e vai para lá para a porta. Isso aqui não é bíblico, mas tem palavra bíblica que diz também isto aqui. Aqui ele está dizendo, eu quero usar esta frase desse homem aqui. Perde o mérito de obedecer quem indaga o motivo da ordem. Como é bom. Gente, eu gosto de pessoas e eu gosto de ser assim também. Pastor Roberto é um homem servo. Pastor Roberto é uma pessoa que é meu amigo particular. Tenho um carinho muito especial pelo pastor Roberto. Sempre admirei o pastor Roberto. Sempre admirei o pastor Roberto. Pastor Roberto, não tem uma hora que você fala alguma coisa para ele que ele questiona o mérito de alguma coisa em lugar nenhum que a gente convive. Todos os lugares que nós estamos juntos aqui na igreja, os lugares que nós estamos, ele nunca questiona o mérito, mas a primeira coisa que ele pensa é em fazer primeiro, para depois perguntar por que está sendo feito, ou por que alguém mandou, por que alguém solicitou isso. Por isso que ele é um homem abençoado e Deus vai honrar ele em todos os seus caminhos, pastor Roberto. Quem nasceu para obedecer, obedecerá mesmo estando no trono. Quem nasceu para obedecer, vai obedecer mesmo se estiver lá em cima. Não é tipo subir, como diz aí o adágio popular, subiu numa caixa de fósforo, já quer fazer discurso, né? Não é isso. Jesus disse, eles não são do mundo, como eu não sou. O que Jesus queria dizer com isso? Ele está falando sobre autoridades também. Eles não são do mundo como eu também não sou. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Alô? Tudo bem aí com vocês? A Marisete fica brava. Aquilo lá não é sala de aula para você ficar perguntando para as pessoas. É claro que é, ué. É por isso que chama escola. Então é uma sala. Tem que ter comunicação. Alguém está me ouvindo aí? Diga aleluia. Amém, glória a Deus. Alguém que ouviu me responda. O que Jesus queria dizer com isso, pelo amor de Deus? Eu não sou do mundo. Tá bom. Era isso, pronto. Jesus estava falando assim, eu não sou do mundo, eu sou um ET, é isso? Extraterrestre vinha aqui,
E estou voltando. Vocês sabiam que a Nova Era prega sobre isso? A Nova Era, ela tem uma sutileza, e está em algumas religiões, a Nova Era. E ela tem uma sutileza. Nós pregamos sobre arrebatamento. A igreja de Jesus Cristo prega que vai ser arrebatada a igreja. Que Jesus vai vir na glória, a trombeta vai soar, e os salvos serão arrebatados, aqueles serão transformados, tal, tudo bem. Ou seja, vai sair gente da terra. E a vida vai continuar do mesmo jeito. A Nova Era prega o seguinte: vai chegar um momento que as pessoas vão ser abduzidas pelos seres extraterrestres e vão ser tiradas da terra, e ninguém vai ver estas pessoas. O que eles estão prevendo? E o diabo é sagaz e astuto, que quando acontecer isso, talvez esse tipo de conversa vai estar sendo mais falado aí, as pessoas quando estiverem crendo e vendo o arrebatamento. Então, o que eles estão tentando inculcar na vida das pessoas, na mente das pessoas? Que quando acontecer o arrebatamento, ninguém vai se preocupar, ninguém vai falar que é crente, que foi embora, que ficou só as trevas no mundo, que a luz foi tirada, arrancada da terra e que ficou as trevas simplesmente. Não, isso aqui foi um acontecimento paranormal lá de Alto Paraíso. Você conhece lá, né, Paulo? Lá do Alto Paraíso e tal, e aconteceu que foi tirado do povo, algumas pessoas foram tiradas. Mas Jesus não está dizendo nada disso, ele está dizendo: eu não faço parte, não participo, não conjumino, não sou. O que o mundo diz e prega aqui, eu não aceito. O que o mundo diz, eu prego o contrário. Ou seja, o que o mundo está fazendo, e ele está dizendo que nós também não somos deste mundo. Sabe a maior tristeza que eu tenho? Eu estou vendo muito isso, e estou vendo isso dentro da igreja, estou vendo aqui na nossa igreja, infelizmente também, é que nós estamos tão parecidos com o mundo. Se nós não andarmos daqui uns dias, se eu não andar com a minha carteirinha, eu quero melhorar um pouco. Se nós não tivermos a nossa carteirinha de membro aqui, as pessoas vão perguntar, você vai ter que provar. Não, você é crente. Crente, você, rapaz. Não, o que é isso? Olha aqui, olha a minha carteira. Sou presbítero. Olha, rapaz, mas o que é isso? Por quê? Você tem certeza? Rapaz, olha aqui, desde 1993, sou crente, batizado, falo em língua. Eu estou preocupado. Jesus está dizendo que nós não temos que ser desse mundo. E eu estou vendo o mundo tão próximo da igreja, que está difícil de separar. Eu vejo as moças da igreja, eu vejo os rapazes da igreja. Eu vejo coisas simples. Eu vejo as saias das moças. Se você colocar uma piriguete, não estou falando de coisa... Não estou falando disso. Se você colocar uma dessas meninas aí que ganham, vê a vida, para mostrar o seu próprio corpo, do que elas têm de mais bonito e precioso. Bom, se tem os seios bonitos, bom, então o decote vai vir daqui, aqui, e as costas tudo de fora. Se as pernas são bonitas, então a saia vem aqui em cima. Isso a gente está vendo todos os dias, e as pessoas estão achando isso normal. Os pais estão achando isso normal. A Marisete contou esses dias, eu sempre a Marília vai fazer, e tem coisas que eu sou radical, e eu acho que nós devemos ser radical. Teve época que ela falou assim: eu vou querer pôr uns brincos na orelha.
queria encher a orelha de brinco. Falei, minha filha, isso é feio. Não põe esse negócio não, na orelha não. Isso é muito feio. Nós temos que ser diferente um pouco, mas não é diferente assim, extravagante. Aí um dia eu estava lá em casa, ela chegou da faculdade e chegou com os brincos na orelha. Já moça, já 19, 18 anos. Uns 18 anos de idade. Chegou lá em casa com uns 3 brincos na orelha. Eu falei, o que você fez? Coloquei os brincos, pai. Mas nós não conversamos sobre isso? Conversamos. Mas eu coloquei os brincos. Falei, colocou? Então você vai tirar agora. Agora. Porque se você não tirar, eu tiro. Você escolhe. E se eu tirar, talvez vai ficar mais dolorido do que você tirar. Ela foi chorando lá e tirou os brincos. E reclamou, ficou sem conversar comigo. Uns dias. Eu chamei ela, conversei de novo. Ela veio, me pediu perdão. Pai, me perdoa pela desobediência que eu fiz ao Senhor. A questão não é o brinco. A questão não é o tamanho. A questão não é a escolha. A questão é a obediência ou desobediência. Quantos estão me entendendo? Nós temos que ser diferentes. Realmente eu demoro muito na coisa. A Marisé tem razão. Ainda bem que ela não está aqui hoje. A sobrinha da Vera Cilda faleceu de um acidente. Um rapaz de 20 anos, da Vera Cilda do Lívio. O pastor Salmo, a pastora Cássia, a Marisete, e algumas pessoas foram para lá, para o velório, que vai ser, acho que agora 11 horas. Então, por isso que eles não estão aqui. O pastor Salmo e mais a Marisete, a Cássia e mais algumas pessoas. Então, é por isso que eles não estão aqui. Mas a Marisete sempre me cobra. Fala, não, misericórdia, não dá para assistir essas aulas suas, não. Ah, não, é que eu falo tudo já no início, para não, se faltar o tempo, depois a gente passa. A dupla cidadania, terrena e celestial. Compromissos da cidadania terrena, na sua revista diz, sujeição às leis, aqui. Lá em Lucas 20, 22 a 25, alguém pergunta para Jesus, dizendo assim, é-nos lícito dar tributo a César, ou pagar imposto a César? Quem que era César? Quem que era César? Era o imperador. Só que eles estavam perguntando, não era por causa do imposto. Eles estavam fazendo a pergunta, era para colocar Jesus em dificuldade. Mas Jesus deu uma lição aqui do que é estar sob autoridade. Eles queriam que se Jesus respondesse, tudo que Jesus respondesse ia dar errado. Tudo que Jesus respondesse ia dar errado. Perguntaram para ele, Jesus, é lícito pagar imposto a César? Quem que era César? Cara ruim, cabra mau, cabra ruim. Cara que arrancava o couro dos judeus. E pergunta para Jesus, é devido pagar imposto a César? Se Jesus responde assim, não é devido. Eu acho que nós não devemos pagar imposto para César. Aí a multidão que andava com Jesus, e dentro da multidão não andava só os crentes, andavam as pessoas que queriam pegar Jesus nos mínimos detalhes para matá-lo. Se fala para Jesus assim, não, Jesus fala negativo, não vamos pagar imposto, vamos pagar meio de imposto para a gente melhor. Vamos guardar esse dinheiro para a gente dizimar lá na igreja, para a gente dar oferta, comprar cesta básica lá para os irmãos. Teve uma época lá na Betel que foi uma luta. O maior empresário que tinha lá, quando eu estava lá na Betel, o maior empresário que tinha na igreja,
Ele não era dizimista. Porque normalmente as coisas da igreja funcionam assim. As promessas do rico, dos milionários, e o dinheiro dos simples, das pessoas que são fiéis. Dessa maneira. Ele era rico, cara rico, milionário. Mas ele achava que o dízimo dele, ele controlava o dízimo dele. Não, pastor, e quantas vezes eu sentei, o pastor Gentil sentou com ele. Rapaz, o que você está fazendo da sua vida? Não, pastor, eu pego o dinheiro, se eu vou dar aqui 10 mil reais de dízimo, por exemplo, eu pego aqui, pastor, olha, eu vou lá, tem gente precisando demais, um missionário aqui, eu dou para o Edson aqui, eu dou 1.000, mas aqui, eu compro 200 cesta básica aqui, pastor, distribuo para os pobres tudo, isso aqui, pronto, pastor, estou fazendo a minha parte. Rapaz, tu está fazendo realmente a sua parte, mas tu está fazendo tudo errado. Quem te falou que você é administrador de dízimo, rapaz? Aí explicava para ele, faz o seguinte, você traz o dinheiro, os 10%, se você quiser ser fiel, você traz os 10%, deposita no caixa da igreja, a igreja que vai fazer o controle. Agora, se você quiser ofertar, você pode comprar as 200 cestas, 500 cestas, dar de 5 mil, 20 mil reais de oferta, isso é problema seu, você vai estar fazendo uma coisa, ganhando galardão no céu, mas não mexe, não come em dízimo não, rapaz. Às vezes nós temos essa dificuldade, aqui tem alguém que faz isso, deixa eu ver, só para a gente saber. Pastor Edson já... quem já fez? Vamos mudar a pergunta. Quem já fez isso? Porque às vezes nós fazemos realmente isso. E se perguntar aqui, é lícito dar dinheiro para o César? Se Jesus responde que não, eles matavam Jesus. Se Jesus responde, não, nós temos que dar dinheiro sim, nós temos que pagar tributo, sim. Aí os amigos dele, os crentes, os judeus que estavam perto dele, a turma, a multidão, ia falar, mas o que é isso aí? A gente anda com um homem 3 anos, e nós não subjugado aqui, escravizado, e Jesus quer fazer a gente nos obrigar a ficar sobre isso. Jesus é sábio, perguntou assim, me dá uma moeda, vocês têm moeda aí? Tem. Pegou a moedinha aqui, olhou a moeda de um lado, do outro, mostrou a moeda para a multidão, para as pessoas. O que nós temos aqui? O que é isso aqui? Uma moeda. De quem que é essa moeda? A cara de César. A cara de César. E Jesus disse assim para eles então, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pronto, matou a charada, ou seja, as coisas celestiais foram incluídas e as coisas terrenas também foram incluídas. E Jesus saiu dali livre, tranquilo e respondeu bem as perguntas. No mundo nós temos 4 símbolos. Primeiro, no mundo, imposto a quem imposto, tributo a quem tributo, respeito a quem respeito e honra a quem honra. Eu não vou entrar em detalhes nisso aqui não. Na família, nós estamos falando sujeição às leis e compromisso da cidadania terrena. Na família, nós temos uma hierarquia dentro do lar. Autoridades desenvolvidas dentro do lar. Homem, marido. Mulher, esposa. Filhos, herança. Todos entendem essa ordem? Deus, acima de todas as coisas. Família, abaixo de Deus. Aí depois da família abaixo de Deus, você pode colocar, para uns vem trabalho, outros vem lazer, outros vem tantas coisas, mas eu colocaria talvez servir a Deus, abaixo da família, logo em seguida abaixo da família, Deus, família e igreja, e todas as coisas relacionadas com a igreja, depois vem lazer, vem ganhar dinheiro, vem outras coisas, daí por diante, tá certo? Agora dentro dos lares, o que nós estamos vendo dentro dos lares? Será que nós estamos vendo isso aqui? Por que as mulheres insistem, às vezes, em tomar o lugar dos homens, nesta relação?
Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu tenho dentro de casa, pastor. Se o senhor soubesse a banana que eu tenho lá dentro de casa, o senhor não estava falando isso comigo. Irmã, mas quem te falou que esse banana que você tem lá dentro da sua casa, ele não é autoridade dentro da sua casa? Quem te falou que você só tem que obedecer, ou escutar, ou ouvir alguém que te impõe pelo respeito, pela dureza, por palavras duras, sei lá? Oh, minha irmã, oh, amada, dá para você levar os meninos na escola hoje? Não dá, não. Você leva e, ao que você voltar, faz o almoço que eu estou saindo. Como é que é? Aham. Irmãos, o que era certo está ficando errado, o que é errado está ficando certo. Primeiro, mulher nenhuma era para estar fora do lar. Mulher nenhuma era para estar fora do lar. Nenhuma. A Bíblia diz que as mulheres, elas edificam uma casa. E lá atrás você fala que a salvação vem, se ela cuidar, para ela zelar para os filhos, dando à luz, criando, gerando e controlando, gerenciando a sua própria casa. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o mundo que nós estamos vivendo hoje não, pastor, só está meio por fora. Oi? É isso. O homem é a forma aonde Deus jogou a autoridade. Não foi o homem que pediu, não foi ninguém que pediu, foi Deus quem fez. Agora, se eu acho bom, se eu acho ruim, aí vai ser um problema meu obedecer ou desobedecer. E começa tudo as coisas. A Cida está falando que o homem é como estrutura. Ele pela estrutura sim, mas a Bíblia diz que a mulher sábia, ela faz o quê? Edifica, irmão, o lar. O que é edificar? É alguém que está lá junto, não é verdade? O que é edificar? É você construir. Edificar é você fazer base, é você fazer estrutura, é você fazer paredes, é você colocar as janelas nos lugares corretos, é você colocar os móveis nos lugares corretos. Isso é a mulher quem faz. Ela edifica a sua casa. Mas eu não vou dar ensino sobre isso aqui hoje, não. Eu só quero que você saiba de uma coisa. Dentro da nossa casa existe uma hierarquia. Não existe o ditador, o subserviente e os escravinhos, não é isso. Dentro da nossa casa existe uma estrutura que trabalha em conjunto, um time forte. Imagina a seleção de basquete dos Estados Unidos. Treinam juntos, jogam juntos, estão juntos, passeiam juntos, caminham juntos, fazem tudo junto, praticamente. Chega dentro da quadra, um olha para o outro, sabe. Chega dentro da quadra, um olhar de um para levantar a cabeça, já sabe todas as coisas. O que é isso? Uma família bem estruturada, onde eu não tenho que gritar com os meus filhos, eu não tenho que gritar com a minha esposa não tem que gritar com os filhos, não tem que gritar comigo, não tem que gritar com ninguém. Mas a gente tem um lugar estruturado, um local de aconchego, um lugar de paz, um lugar onde você chega, vou voltar para minha casa agora, que maravilha. Eu quero chegar em casa, eu quero participar lá, quero chegar, quero abraçar alguém, quero abraçar minha esposa, quero abraçar meu marido, quero fazer alguma coisa. Eu quero planejar com ele, quero planejar com ela. Mas nisso aqui Deus colocou, aqui eu coloquei que lares estruturados tem algo que é segredo. A autoridade é observada.
Observem isso aqui, irmãos. Na sua casa, não são seus filhos que dão ordem para você, não. Os lares estão invertendo, muitos estão invertendo, por isso pessoas estão sofrendo. Por isso que sobra muito para pastores, para a igreja, para a campanha. Sobra muito para a campanha de oração de direto, que é campanha de fulano, ciclano, e às vezes não tem resolvido. Por quê? Porque tem coisas que não precisa simplesmente de oração. Oração precisa sim, para Deus abrir portas, apropriar caminhos. Para que serve a oração? Para Deus armar os planos e as trajetórias, mas a ação é minha. A ação é minha. Se dentro da sua casa é os seus filhos que têm voz alta, voz ativa, lá dentro do seu lar, está errado. Está errado. Na sua casa, traduzindo literalmente, só tem um galo. Não vou falar que tem uma galinha de maneira alguma, mas tem um galo. Um galo tem. Não é 2, não é 3, não é 4. Seu filho vai falar mais alto, fala alto com a sua esposa, e grita com a sua esposa, e você está vendo? Mas rapaz, você cala a sua boca. Você sabe com quem está falando? Está falando com a minha esposa. Minha esposa. Aqui você não fala nessa altura, não. Tem que ter autoridade. E autoridade não consegue do dia para a noite, não. Tem um preço a ser pago. Porque a autoridade se baseia na confiança. Confiança. Diga comigo, a autoridade se baseia em confiança. Para mim poder falar com autoridade com alguém, eu não posso falar com você aqui de família, de qualquer coisa, se você olhar para mim e não confiar em mim. Pode. Eu posso estar falando aqui, se você olha para mim e fala, conheço, ó. Não pode. A autoridade se baseia em confiança. Primeira coisa, confiança. Só para depois você exercer a autoridade. Quantos estão me ouvindo? Entenderam? Diga amém. Vamos ver um pouquinho mais. A cidadania na igreja, a vida interior que recebemos de Deus nos capacita a obedecer. Não é só para resolver o problema do pecado, que é o lado negativo, mas é também para receber vida abundante, que é o lado positivo. Nós estamos aqui não é simplesmente para ficar livre do pecado, mas para a gente ter vida abundante também. Eu coloquei política aqui, que política faz parte do mundo. Mas política tinha na próxima da igreja, na próxima lição seria falar de política. Mas não vai dar tempo. Inclusive, a título de informação, as revistas novas já chegaram. A partir da semana que vem nós já vamos estar começando a vender. Só vai ter mais uma aula, que vai ser a aula de número 13. Vai estar sendo ministrada. Então a aula de número 11 e 12 não vai estar sendo ministrada. Tá certo? Porque nós precisamos estar dentro do trimestre. Começar outubro. No primeiro domingo de outubro já começar a revista nova. Outubro, novembro e dezembro nós temos que encerrar a próxima revista. Na política, devemos nos envolver em política? Sim ou não? Se vocês não sabem se deve envolver ou não. Devemos nos envolver em política? Sim ou não? Claro que devemos. Devemos nos envolver em política. Pastores devem se envolver em política? Olha, pastor não é gente, não? Pastor mexe com ovelha. Ovelha não tem política, não é isso? Pastor deve se envolver em política, sim ou não? Depende. O pastor presidente ou pastor presidente não deve se envolver em política. Mas nós, pastores, é claro que a política faz parte da nossa vida. A política faz parte da nossa vida. Agora, a política não tem que fazer parte da vida do pastor Salmo, da pastora Cássia, dos pastores presidentes. Porque a partir do momento que eles começarem a fazer política, eles vão abandonar o rebanho e vai ficar solto.
com um ou com o outro, por isso que eles não se envolvem. Mas nós temos que ser partidários, sim. Precisamos, sim, fazer. Às vezes a igreja tem que saber até o que eu penso, o que o pastor Salmo pensa a respeito disso, em quem nós vamos estar votando. Não é cabresto, voto é cabresto, não. Mas é entendermos que nós somos fortes. E na política, lá no Congresso, lá na Câmara, aqui nos deputados estaduais, nos vereadores, nós precisamos ter gente lá. Precisamos de ter crentes lá dentro. Precisamos ter crentes lá, cristãos, como políticos, como vereadores, como deputados, assim como nós temos. Eu admiro uma pessoa que é o Lívio Luciano. Eu conheço muito político. Irmãos, eu conheço bastante político. Não sou um cara envolvido em política, não sou. Mas eu conheço de política. E eu conheço o Lívio Luciano há muito tempo. O Lívio Luciano, desses políticos que nós temos, inclusive alguns dos crentes. Alguns dos crentes dão pior testemunho do que os de fora. Agora, alguns não. Será que nós vamos, aqui eu coloquei aqui, o perigo da corrupção? Existe o perigo de corrupção? Existe. Existe, o poder corrompe. O poder denigre, o poder deturpa, o poder tira as forças, o poder tira os olhos do alvo. A pessoa às vezes pode entrar na política com um alvo, com olhos assim, mas se ela não tiver um coração firme em Deus, ela não consegue suportar, ela se envolve, e aí cai, e aí se torna pior, escândalo para as outras pessoas. Mas nós temos sim que nos envolver em política, nós temos sim que tomar partido, nós temos que ser diferentes, sim, mas nós temos que nos envolver. Eu tenho que dizer para que eu quero que eu colocar o fulano lá naquele lugar. Estava falando do Lívio Luciano, eu já vi tantos escândalos, eu nunca vi um escândalo do Lívio Luciano, nunca nenhum. Quantos anos que ele está em política, eu nunca vi um escândalo dele aqui. E eu observo bastante esses que nós já colocamos por aí. E a gente não vê um escândalo dele. Então nós temos que colocar quem? Pessoas que vão representar, nos representar. É representar só a igreja? Não, porque não vive de... Política não é só para um, e seria errado se a política fosse só para a igreja. Imagina se a política no país só fosse para os evangélicos. Estaria totalmente errado, totalmente fora. Agora, o que eu falo é que nós temos que ter pessoas lá, porque quando votar uma lei de aborto, nós temos que ter pessoas lá que vão dizer e se posicionar: não, eu não vou votar a favor por isso. Ah, pastor, vai legalizar então o casamento entre homossexuais. Tem que ter alguém lá que vai se levantar e dizer: não, eu sou contra isso. Quantos estão me entendendo? Amém? Toda autoridade vem de Deus, porque não há autoridade que venha, o quê? De Deus. Toda autoridade vem de Deus, sim ou não? E Hitler, eu coloquei ali, Nero, Stalin, uns que governaram a África lá, Lula. Toda autoridade deve passar pelo crivo, promove o bem e castiga o mal. Hitler passa por esse crivo. Stalin passa por esse crivo. Nero passa por esse crivo. Ao Lula tomando uma lá, passa por esse crivo. Não passa. Pastor, mas e como que acontece isso aqui? Como que acontece tantas coisas ruins? Por que acontece tanta coisa ruim com tanta gente boa? Isso dá não sei quantas aulas, quantas ministrações.
Só a título de informação. Quem mandou o homem fazer guerra foi Deus. Quem mandou o homem construir bombas foi Deus. Quem mandou o homem desmatar foi Deus. Então nós temos uma linha de pensamento, de raciocínio. O que pode mudar isso aqui? O que pode mudar isso? 2 Crônicas 7:14. Quantos conhecem 2 Crônicas 7:14? E se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha presença, reconhecer os seus pecados, aí ele diz, lá mais na frente um pouco, diz, então, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Ou seja, o que pode mudar é isso, mas as coisas às vezes que acontecem, tragédias e coisas assim, não tem como. Não é Deus quem fez isso. Se eu quiser subir aqui em cima desse prédio aqui e pular lá de cima, Deus vai me salvar. Pof! E vem orando, falando em língua. Pula lá do 20º andar e vem falando em línguas, né? Deus vai me salvar. Pof! Esparrama para todo lado. Deus não salvou. Eu escutei a oração dele. Eu escutei, tadinho, Deus é mau. Eu escutei quando ele passou para o 15º andar, ele estava falando em línguas ainda. É assim que funciona? Não. Existem as leis naturais e existem as leis que Deus não se deixa mudar, não deixa mudar. Agora eu vou terminar mesmo, irmãos. Por que tantas desgraças acontecem? A questão toda está justamente no que entendemos como permissão e vontade da parte de Deus. Será que é permissão de Deus ou é vontade de Deus que isso acontece? Há algumas tragédias, algumas coisas, terremotos, bomba de Hiroshima, violência crescente cada vez mais. Eu queria só dar mais uns 5 minutinhos, aí nós vamos encerrar. Quando é que nós não devemos acatar uma ordem de um governo ou de uma autoridade? Qualquer que seja a autoridade. Quando é que eu não devo acatar uma ordem de uma autoridade? Quando esta ordem for contra o que Deus determina. Lá nas parteiras, lá na mentira daquelas parteiras lá, elas mentiram, falou para Faraó, não, é que as mulheres, elas é tão boa parideira que elas já parem rapidinho, não dá nem tempo da gente chegar. Lá, elas já pariram. Então não dá para matar os meninos, porque elas são rápidas demais. O que elas fizeram? Mentiram para o homem. Lá, mas mentiram por quê? Porque estava indo contra uma ordem. Ninguém pode matar nem pessoa alguma. Deus não permite isso. Ele fala que somente Ele pode dar a vida e tirar a vida. Essas parteiras aqui entraram nessa. E os 3 amigos ali de Daniel? O que aconteceu com os 3 amigos de Daniel? Não houve uma ordem do rei para eles? O que foi a ordem do rei para eles? A estátua está aqui, foi feita uma estátua. Bom, lá nos 10 mandamentos fala que, lá no segundo mandamento fala que eu não devo me prostrar, não devo me prostrar diante de imagem alguma. Isso veio de quem? De Deus. Gente, mas o homem é Nabucodonosor, é o cara da maior potência mundial que está falando comigo.
E o cara está falando uma coisa simples, fez uma estátua e falou que ó, que vai tocar as músicas é para todo mundo abaixar. Então tocou a música, eu tenho que me abaixar. A música foi tocada e Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram o quê? Fizeram o quê? Continuaram de pé. O rei falou para ele: vou dar uma segunda chance para você. O diabo sempre vem com segunda chance, né? Sempre vem uma segunda chance. Vou tocar de novo. Se vocês não vão morrer se vocês dobrarem agora. Eles tocaram as músicas de novo e eles não se dobraram, mandaram jogar eles lá dentro da fornalha ardente. A desobediência de Pedro, o mesmo Pedro que manda obedecer, agora está falando aqui e ele desobedeceu. Por quê? E Daniel ignora o decreto do rei. Preste atenção aqui para nós encerrarmos. Lá em Atos 5, 29, se você for ler, Pedro fala assim, ó, importa mais a obedecer a Deus do que as autoridades, ou qualquer ordem diferenciada que vem da parte de Deus. Pedro foi, os 3 amigos de Daniel, eles foram livres da fornalha? Daniel desobedeceu ao decreto do rei, não podia orar, era pecado, era proibido orar. Daniel orou a Deus. Daniel foi livre da cova dos leões? Não. Uma coisa que nós devemos lembrar e pensar: na sua desobediência a qualquer ordem, mesmo que seja em nome de Deus, você pode vir ou não a ser livrado por Deus. Quantos estão entendendo? A nossa obediência vai independer se Deus vai me livrar ou não. Lá na porta da fornalha de fogo, o rei falou assim, olha só, o que o rei falou? Vocês vão ser mandados agora, eu quero ver, já que vocês desobedeceram, eu quero ver quem é que vai livrar vocês das minhas mãos. Olha a ameaça. Eles sabiam do perigo que eles estavam correndo, sabiam que iam morrer, mas eles falaram assim, rei, se Deus quiser, Ele pode nos livrar da fornalha e nos livrar também das suas mãos. Mas saiba de uma coisa, independente do que acontecer, nós não nos dobraremos diante desta estátua. Ou seja, às vezes a nossa desobediência pode ter consequência, claro que pode. E você às vezes depois pode ficar reclamando, mas eu obedeci a Deus. Agora aí o que aconteceu? Paguei imposto, meu Deus. A minha empresa estava ruim, eu fui, paguei imposto. Olha ali o que aconteceu, quebrei. Gente, eu estava tão ruim, ganhava pouquinho. Foi só eu começar a dizimar. Pronto. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé todos, vamos fazer uma oração. Nesta manhã que a gente possa entender um pouco
sobre nossa responsabilidade, sobre as consequências da nossa responsabilidade, entender um pouco sobre autoridade, entender um pouco sobre o que Deus deseja que nós façamos, enquanto moradores desta terra. Nós temos uma pátria celestial reservada para cada um de nós, mas enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós estamos sujeitos a todas as leis, do mais tribuloso que existir, o mais satanista que existir, aqui nesta terra, as leis é a mesma coisa para ele e para nós, e nós temos que obedecê-las. Tem muita gente que não paga imposto, tem muita gente que sonega. Ah, pastor, o senhor não sabe como é que está a dificuldade. Se eu pagar imposto, eu não consigo viver a minha empresa. Se eu fizer isso, eu não vou sobreviver. Se eu fizer isso, não vai dar para comer. Se eu fizer aquilo outro, não vai dar. Pastor, eu converti, mas sou dono de boate, sou dono de bar, sou dono de mais não sei o quê. Eu converti, mas eu estou passando por tanta luta que está tão difícil eu largar minhas coisas antigas que eu fazia. Vendi uns negócios aí que era proibido por lei. Eu não quero mudar você. Eu só quero que você pense, que você reflita e que você fale com Deus. Deus é quem é o nosso sustentáculo. Deus é quem é a nossa força. Deus é quem é gerador de riquezas. A Bíblia fala que Deus tira do ímpio e dá para os seus filhos. Eu creio que Deus trabalha em meu favor e em seu favor. Eu creio que eu não preciso de falcatrua alguma para que eu possa ser abençoado financeiramente por Deus. Eu creio que Deus não precisa de ninguém desonesto, agir com desonestidade, para que ele possa ser contado no meio dos vitoriosos, de maneira alguma. Senão nós não precisaríamos estar dentro da igreja e falando da palavra de Deus. Se eu me tornasse um dos iguais nesse mundo, o que eu preciso é de confiar em Deus, confiar na sua palavra e viver essa palavra na minha vida. Eu quero que nós vamos orar nesse instante e que a gente possa ser abençoado por Deus naquilo que a gente tem de entendimento na nossa vida. Coloca a sua mão assim no seu coração. Amado Deus, nós te louvamos nesta manhã, Pai, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelo entendimento que o Senhor tem dado a cada um de nós, teu povo, teus filhos. Nós somos tão falhos, ó Deus. Às vezes nós não conseguimos acreditar quando aquilo é contra nós. Ó Deus, fecha com que os nossos olhos não possam, meu Deus, olhar aqueles que estão, às vezes, fazendo coisas erradas e não estão sendo castigados, ó Pai. Ó Deus, mais que o Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso ajudador, o consolador da nossa alma, aquele que fez a nossa vida, conhece os mínimos detalhes, conhece o nosso choro, o nosso clamor, ó Pai. Ó Deus, nós precisamos confiar mais no Senhor. Não nos deixe, Senhor, fugir, nos isentar de nenhuma responsabilidade, ó Deus, que venha a ser colocada sobre nós. Ó Deus, não nos deixe fazer falcatruas de maneira alguma, ludibriar, Senhor, fazer com que as pessoas sejam enganadas, ó Deus. Não deixe isso acontecer através das nossas próprias mãos, nossa própria consciência. Que cada um de nós, Deus, nós possamos deitar no nosso travesseiro e ter uma consciência tranquila, sabendo que nós fizemos o papel de um cristão, aquilo que o Senhor nos deixa, aquilo que o Senhor nos deixou para nós como legado e aquilo que o Senhor nos dá, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, no nome de Jesus nós te adoramos e te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas,
Reunião dos Adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.